Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós temos já há alguns domingos falado através dos nossos irmãos e hoje também me cabe uma parte desse momento em pregar este Evangelho, em falar das palavras do Senhor. E eu queria então pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias e as deixassem abertas no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, onde eu vou ler do verso 40 até o verso 45. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45. A palavra do Senhor então assim nos diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, se lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Irmãos, esse é um dos relatos marcantes do Evangelho de Marcos, que nos mostra aqui como a graça do Senhor, através do seu toque restaurador, devolveu a uma pessoa não somente a saúde, porque isso seria ainda muito pouco, mas devolveu mais do que isso. Deu a ele a esperança da vida eterna. E nesta manhã, de forma rápida, eu queria falar com os irmãos sobre o toque restaurador de Jesus. O toque restaurador de Jesus. Se vocês prestaram atenção na leitura, vocês notaram que o Evangelho de Marcos traz uma expressão muito bonita quando ele diz que Jesus, profundamente compadecido. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar então nesse texto é a compaixão de Jesus àquele homem. O que eu coloquei aqui como o chamado à compaixão divina. Meus irmãos, Jesus demonstra sua compaixão ao fazer algo que seria, para aquele tempo, para aquele momento, impensável para qualquer pessoa. O simples tocar em alguém com lepra. Mostrando, meus irmãos, que ele estava preocupado com o que as pessoas pensariam e nem sequer ele tinha medo do julgamento alheio. Mas Jesus faz algo que possivelmente aquele homem já não experimentara há anos, que é poder ser encostado por alguém. Quando Lucas, que possivelmente era alguém mais ligado à medicina, narra isso, ele diz lá numa linguagem talvez um pouco mais próxima, em Lucas capítulo 5, que esse homem ele estava coberto de lepra. O que quer dizer, irmãos, que não era uma simples ferida, ou um simples arranhado ou machucado da pele. Não é talvez aqueles machucados que nós fazemos ali quando nos debruçamos ou quando raspamos em algum lugar, mas o seu corpo estava todo tomado por essa doença. E para que você tenha ideia do que eu quero dizer, deixa eu te explicar um pouquinho do que significa essa doença. A lepra, meus irmãos, do texto aqui, era uma doença repulsiva, era uma doença progressiva, era uma doença grave, e para aquele momento e para aquela época, era uma doença incurável. Já imaginou isso? Agora, tente imaginar um pouco da vida daquele homem. Ele começou a sentir esses sintomas estranhos do seu corpo em determinado momento, começa a verificar a sua pele e estava ficando ali com manchas, escamas, machucados. Sua esposa possivelmente assustada. Existia a ideia de que ele deveria ir até o sacerdote, que serviria mais ou menos como uma espécie de avaliador ou como alguém que faria esse diagnóstico. E depois desse diagnóstico, então,
o sacerdote possivelmente dá a notícia mais triste da vida daquela pessoa. Quando diz assim, você está com lepra. E por que triste, irmãos? Porque além de tudo isso que eu falei, ele seria considerado impuro. Ele não poderia habitar numa outra casa com outras pessoas. Ou seja, esse diagnóstico era um diagnóstico de que mostrava que ele não teria muito tempo de vida, que a sua morte seria lenta, que a sua morte seria dolorosa. E mais do que isso, ele estaria entregue ao ostracismo. Ou seja, ele não iria conviver mais com seus familiares. Ele não podia mais tocar nos seus filhos. Não podia mais tocar na sua esposa. Abraçar, quem sabe, o filho. Portanto, então, agora ele se retira. E existiam cavernas em que essas pessoas habitavam, que alguns dão o nome de colônia de leprosos, ou talvez um nome mais comum de leprosários, que ficavam sempre fora das cidades. Irmãos, a lepra não era apenas uma doença dermatológica que dava na pele, ela atacava não só a pele, mas o sangue, a carne e os ossos, até o ponto do paciente começar a perder as extremidades do corpo, os dedos, nariz, a orelha, enfim. O sofrimento era muito grande. E por conta disso, irmãos, existia sempre um grande preconceito para com aquelas pessoas. Isso tanto é identificado que no Brasil, em 1960, mudou-se o nome dessa doença. Hoje, ela é comumente chamada de hanseníase. Justamente por causa do preconceito que se tinha contra a lepra. Mas ao contrário daquele tempo, hoje é uma doença curável, em que depois de tomar determinados remédios, você recupera totalmente a sua saúde. Mas além, irmãos, dessa questão de saúde, além dessa questão do isolamento, ele também era marginalizado, porque se acreditava muitas vezes que aquilo era a ira de Deus contra ele. E a gente pode ver isso, por exemplo, com Miriam, quando mentiu, com Geazi, aliás, Miriam, quando foi punida pela sua rebelião, Geazi, o servo, que foi punido pela mentira, Uzias, pelo seu orgulho, ou seja, muitas vezes a doença estava ligada ao pecado. Mas nota, irmãos, que a despeito de tudo isso que eu falei, Jesus ele tem o seu olhar de misericórdia. Ele se compadece das pessoas, ele sabe o que as pessoas sentem. E é por isso que quando nós estamos tristes, nós olhamos para Jesus porque ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas. Quando Jesus estava naquele momento triste, em que ele vai ressuscitar Lázaro, a Bíblia nos diz que ele chora. E talvez você pense assim, mas por que ele chora? Afinal de contas, em alguns segundos, ou talvez alguns minutos, Lázaro estaria de volta com ele. Por que Jesus estava chorando? Se ele já tinha o consolo. E, irmãos, a resposta é que Jesus, quando ele olha para a dor daquelas pessoas, Jesus, quando olha para a nossa dor, ele se compadece de nós. Ele sabe o que nós sentimos. E é por isso, irmãos, que além do toque de misericórdia do Senhor, além do chamado à compaixão divina, a segunda questão que eu coloco aqui, irmãos, é o poder transformador de Jesus. O toque de Jesus, meus irmãos, não era apenas a cura de uma doença, embora aquilo fosse muito para aquele tempo, porque afinal de contas ele ia poder recuperar a sua família, ele ia poder agora andar na sociedade, ele ia poder agora exercer uma atividade profissional, mas muito mais do que isso, ele ia poder voltar ao convívio da sua família. E talvez, irmãos, a gente pense que benção, mas existe algo aqui muito maior do que isso. Quando o leproso se aproximou de Jesus, levou para Jesus uma causa que para todos era de fato perdida. Jesus então olha para aquele homem, cura aquele homem, mas nota, irmãos, a sua saúde se recupera de um momento para o outro. Você já imaginou isso? Quando a gente se machuca, a gente começa a sentir dor em determinado local, não é assim? Imagina aquele homem com uma dor há anos por conta de uma ferida que se alojou, talvez, em alguma parte do seu corpo, um abdômen, enfim. De repente, em questão de segundos, por causa do toque de Cristo, aquela dor desaparece.
Aquela ferida aberta que muitas vezes incomodava e que até de alguma forma podia até não ter ali um aspecto e um cheiro agradável, de um momento para o outro é curado. Mas notem, meus queridos, se a gente parasse a história aqui, eu diria para vocês que foi bonita, mas ainda está faltando alguma coisa. Porque afinal de contas, depois esse homem possivelmente vai ser acometido de uma outra doença e ele vai ser levado. Mas a questão é que Jesus dá para ele agora algo que é inestimável. Jesus dá a ele a salvação. E meus irmãos, se o toque de Cristo deixa a cura, mais do que a cura física, Deus dá a cura espiritual. William Hendricks, quando comenta esse texto, diz que Jesus não considerava ninguém digno, quer leproso, cego, surdo ou paralítico. Ele veio ao mundo para ajudar e salvar. E as pessoas que estavam perdidas, agora nesse momento encontram a salvação. Portanto, o toque de Cristo não só está ligado à saúde, mas está ligado à salvação. E sabe, irmãos, a terceira e última questão que eu quero levar em conta com os irmãos é o fato de responder esse toque. Jesus, o texto comenta que ele falou veementemente para ele não fazer isso. Mas como receber um presente tão grande e não falar para ninguém? Como receber algo tão inimaginável e não compartilhar essa notícia com as pessoas? É o que eu penso muitas vezes que o evangelho deve ser para nós. Como nós recebemos uma notícia tão boa e a gente não vai compartilhar com as pessoas? Como saber que nós encontramos a salvação não pelo nosso próprio esforço ou resultado das nossas atividades, mas pela graça de Jesus? E como não falar isso para as pessoas? É o que esse homem faz, irmãos. É olhar para a misericórdia que foi aplicada à vida dele e querer que essa mesma misericórdia também alcance a vida de outras pessoas. Porque esse toque transformador, esse toque da cura, também poderia alcançar, e pela graça alcançou muitas outras pessoas. Como é que então aquele homem responde? Ele responde com fé, ele responde com gratidão. E ele nos mostra, meus irmãos, a importância de compartilhar das boas notícias que nós recebemos. Irmãos, assim como aquele leproso, nós somos chamados a reconhecer a presença e o toque do Senhor nas nossas vidas. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, mas eu nunca fui curado de uma doença tão grave quanto essa que você citou aí durante o texto. Mas, irmãos, nós somos curados na maior de todas, do pecado. Algo que nós não poderíamos fazer nada. Mas Jesus fez tudo ao nos dar a salvação em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, que possamos ouvir a voz do Espírito Santo a falar no nosso coração. E que esse toque que restaurou aquele homem seja o mesmo que restaurou a nossa vida. E seja o mesmo que nós vamos propagar, que vai restaurar a vida das outras pessoas. Que a graça do nosso Senhor opere poderosamente na nossa vida, para que ao sermos também transformados por essa graça e por essa fé, essa transformação seja evidenciada por um mundo que tanto precisa ouvir de Cristo Jesus.